Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 23 de Elul do ano 5781, a contar da criação. Estamos há 359 dias, estamos aí, nos finalmente contagem regressiva para o nosso Rosh Hashanah 5782, Então, Baruch Hashem com isso, e nós estamos aí nos preparando para os finalmente, a saída de um ano e a entrada de um novo ano. Isso significa renascimento, nova oportunidade que o Eterno nos dá para que nós realmente possamos aí termos, para que nós possamos ter aí sempre, nova oportunidade para podermos reiniciar algo precioso, maravilhoso aos olhos dele, e principalmente que venha trazer para nós, de fato, shalom, bem-estar, e possamos, estarmos focados em direção à redenção final com Mashiach para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Louvamos a Hashem, que o Eterno tem nos dado a sua proteção durante este ano 5781, proporcionou a nós muitas coisas, muitas experiências, nem todas foram doces, mas não restam dúvidas que tudo contribui de fato para a nossa elevação espiritual. E as lições que nós podemos tirar aqui, do nosso ano 5781, sem sombra de dúvidas, temos ricas lições para podermos realmente tirar, fortalecer e aprimorar para o novo ano 5782, Ou seja, de fato, tudo aquilo que nós temos aprendido durante esse ano 5781, além da questão da Torá, as 7 leis universais, as preces diárias, a nossa techuvá diária, o nosso retorno a Deus para um verdadeiro arrependimento, bem como também a tzedakah, atos de bondade, de caridade, que de fato são atos de justiça, como já aprendemos também. Temos diante de nós, de fato, os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, em que durante todo o ano o nosso Rebbe Menachem Mendel esteve conosco, sua palavra, seus ensinamentos, fez com que possamos também ser mais enriquecidos no conhecimento, na sabedoria, no temor a Deus, a nossa confiança em Deus e a nossa preparação, sem sombra de dúvidas, para a revelação do verdadeiro Mashiach, o justo Mashiach, que aconteça em nossos dias, para agora mesmo. Amém, ve amém. Então, de fato, amados, o Eterno, ele tem nos dado realmente inúmeras oportunidades, inúmeras ocasiões para que nós possamos, de fato, sermos cada vez mais confirmados como filhos da luz, confirmados como filhos do Altíssimo, e que, de fato, diante de nós temos aí o Olam Rabá, o mundo vindouro, onde o mundo plenamente, perfeitamente será transformado na moradia de Deus, na casa de Deus. E antes que isso aconteça, temos ainda a redenção final com Mashiach. A partir do momento da revelação de Mashiach, nós temos aí a redenção final para nos prepararmos plenamente para a sermos, e estarmos na casa de Deus. Então, através disso daí, nós podemos contemplar realmente desde Bereshit, no princípio, até Devarim, palavras, até a última palavra da Torá, nós podemos contemplar
quão gracioso, misericordioso é o Eterno. Por isso que para o livro de Devarim, nós temos aí, entre outras coisas, nós temos nessa palavra final de Moshe, o testamento, né, final de Moshe, nós temos aí a revelação dos 13 atributos da misericórdia de Hashem. Isso mostra para nós realmente que Deus, o grande Deus, o único Salvador, o único Criador, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu nem morreu e, portanto, não é homem e nem filho do homem. Ele que é somente ele, a realidade absoluta, e, portanto, nele nós encontramos de fato a essência de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Então é ele que nos proporciona realmente essa graça bendita de podermos ser elevados para que nós possamos aí estarmos com a nossa viva esperança de que teremos pela frente, no ano 5.782, teremos pela frente, sem sombra de dúvidas, novas perspectivas, novos desafios e seremos mais aperfeiçoados. E quem sabe para 5.782 o Eterno tem aí grandes e maravilhosas surpresas e entre elas, quem sabe, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, para o nosso tempo, para agora mesmo. Amém, amém. Ok? O nosso Rebbe nos diz hoje, na Gota de Sabedoria, o nosso Rebbe diz assim: antes mesmo de começar a ir à escola, uma imagem de libertação já se formava em minha mente. Uma liberação tal e de tal maneira que realmente explicará todo o sofrimento, toda a opressão e as perseguições por que passamos. Não é que não haverá mais escuridão nem sofrimento, que essas coisas deixarão de existir. Haverá uma luz essencial, tal que a própria escuridão se tornará luz. Até mesmo a escuridão e o sofrimento do passado. Então aqui o Rebbe ele está nos falando sobre a questão de aprendizado, né? Então, no princípio, uma visão secular para que nós possamos entender. Quando nós nascemos, né, nós começamos, parece, viver num mundo de liberdades. A partir do momento que nós abrimos os olhos, começamos a conviver e a viver no tempo presente, a partir do nascimento, nós começamos a descobrir tantas coisas e já desde pequenino parece que nós nos encontramos livres. E à medida que vamos crescendo, essa tal de liberdade nós a perseguimos. Então por isso que muitas vezes, né, os filhos, né, nós como filhos, ficamos aí meios que pesarosos, porque os nossos pais, né, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo, você não pode ir ali, você não pode ir acolá, e assim sucessivamente. E muitas vezes nós achamos que nós não temos a liberdade que achamos, né, que deveríamos ter, e nós buscamos essa liberdade. Quando chega próximo o tempo de irmos para a escola, entrarmos na escola, né? E quando nós chegamos naquela época, né, de ir para a escola, nós achamos que nós encontramos a liberdade. Afinal de contas, vamos ficar livres da casa, livres, né, daquela, como diz, né, do olhar da coruja da nossa mãe, a vigilância do nosso pai, né, olhando para nós, nos vigiando, etc. e tal. E agora nós vamos sair de casa e nós achamos que vamos encontrar a liberdade. Então nós vamos para a escola e achamos que vamos encontrar a liberdade tão almejada, ficar realmente longe de casa, longe dos nossos pais,
Então nós achamos que encontramos liberdade. E aí, né, o nosso Rebbe, nesta visão secular, para nós entendermos o plano espiritual, o plano divino, e quando nós vamos para a escola, entramos na escola, nós entramos de fato naquela perspectiva, naquela situação em que nós achamos que realmente nós estamos livres e que nós estamos num lugar melhor do que a nossa casa, que nós estamos em boas companhias melhores do que os nossos pais. Mas aí no transcorrer do dia nós vamos descobrindo o quê? Nós vamos descobrindo escuridão, sofrimento, aflições. Por quê? Porque na escola nós sabemos disso, passamos por isso, né? O mais forte sempre dá aquela maltratada no mais fraco, o maior dá aqueles puxãozinho de orelha, as cutucadas, né? No menor, né? Aquele que vem rouba o seu lanche, né? Aquele que outro vem e dá um tapa em você, e outros que vêm e arrumam uma briguinha para que você possa levar uns socos dos outros, né? Então nós descobrimos que realmente nós não encontramos a liberdade, nós encontramos de fato opressões e perseguições. Nessa visão, o Rebbe quer chamar-nos a atenção exatamente sobre a questão do nosso aprendizado espiritual, a nossa jornada nesse tempo que nós chamamos de hoje. E aí, nós estamos então nessa caminhada. Saímos da casa do Pai, saímos do jardim das almas, quando a nossa alma, Deus a chamou e falou, ó, você vai lá para o mundo inferior. A nossa alma, naquele momento, conhecendo melhor do que nós quando pequeninos, né? A nossa alma, já conhecendo melhor as coisas, não quis. Não, Senhor, aqui está muito bom. Mas o Eterno disse, não, você tem uma missão a cumprir, vai lá. E você, alma divina, estará habitando no corpo tal, terá tal nome, e você vai ter que descobrir no seu dia a dia a sua jornada para retornar à sua origem. Então, quando nós nascemos aqui dentro desse plano divino, nós realmente encontramos, né, o sofrimento, a escuridão, a opressão, a perseguição e assim sucessivamente. Então, o Rebbe nos fala que haverá de fato um dia em que não haverá mais escuridão, não haverá mais a opressão, a perseguição, o sofrimento, porque todas estas coisas elas se transformarão em luz, porque de fato a luz essencial que é Hashem, a luz essencial para todas as coisas, estará de uma forma para entendermos, né? Estará mais revelada, mais nítida, mais presente, mais real. E nesse aspecto, então, a própria escuridão, ela se transformará, se tornará em luz, e tudo aquilo que é mal, negativo, se transformará naquilo que é bom, positivo, em luz. E então, de fato, essas primeiras coisas cessarão. Então, por isso, amados, nessa jornada, a visão aqui é nós estamos na escola. Esse é o nosso aprendizado, essa é a nossa sala de aula, essa grande e enorme sala de aula. Não é porque nós estamos nessa jornada monoteísta, no verdadeiro fundamento da fé, com base nos ensinamentos dos sábios do povo israelita, com orientação e liderança do rabino Yaakov Geranstadit, que significa que tudo vai ser às mil maravilhas. Temos sim que enfrentar a nossa realidade, porque ainda nós estamos nessa sala de aula. Então há realmente, sem sombra de dúvidas, há uma realidade, o sofrimento, a perseguição, a opressão, a escuridão, as trevas, elas são realidades que nós temos que enfrentar e precisamos enfrentar no nosso dia a dia. Mas
há um diferencial muito grande nesta realidade. Por quê? Porque nós conhecemos a verdade fundamentada e dentro disto nós sabemos que tem um momento certo para cessar o mal e dessa forma a luz brilhará. A redenção final com o Mashiach, ela acontecerá, será uma realidade não somente para o povo judeu, mas para todas as nações, e a redenção final será uma realidade presente para o último estágio, para o Olam Rabá, o mundo vindouro. E então a casa de Deus se tornará real, presente e jamais cessará. Então nós estamos no limiar desta verdadeira história, nós estamos no limiar deste tempo, a redenção final, para entrarmos posteriormente no Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, nesse limiar é o tempo em que nós precisamos estar focados realmente naquilo que o Eterno tem para cada um de nós, para a nossa jornada monoteísta. Por isso, a escuridão, as trevas, o adversário, sabe que de fato pouco tempo lhe resta. E por isso, tudo que é negativo, mal, ruim, estão se juntando, estão se somando, através de várias formas. Uma opressão espiritual sobre as pessoas, as nações, uma realidade. Os perversos estão se unindo através de sistema, establishment, globalismo, ideologias, estão se unindo em várias camadas da sociedade, dentro delas, desde as camadas mais simples, mais de baixo, até as mais elevadas. Ou seja, desde o cidadão comum até a mais alta corte dos países, das nações, há, de fato, essa presença perversa, onde tem muitos perversos nesta realidade presente nessas camadas. E eles procurarão cada vez mais trazer realmente a escuridão, a opressão, a perseguição, e nesse sentido eles querem realmente fazer com que a luz não venha, a essência não se manifeste. Aquele que é o essencial de todas as coisas, eles querem procurar de alguma forma retardar a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, através de todos esses sistemas negativos. Então, por isso, o nosso foco é importante sabermos da nossa realidade, o sofrimento, a opressão, a perseguição, a escuridão, o adversário que temos pela frente, os perversos que se unem e estão cada vez mais globalizados, mais juntos, mais unidos, para tentar, de todas as formas, impedir com que o verdadeiro Mashiach se revele. Através de que forma? Fazendo com que as pessoas percam a emuná, a confiança em Deus. Por isso que esses sistemas dos perversos, que trazem seus nomes de diversas formas, sistema, globalismo, establishment, que mais que nós podemos aí visualizar? Ideologias, sistemas em que querem implantar de todas as formas para que as pessoas não tenham consciência divina e nem consciência de família. Então, tudo isso está englobado dentro desta última hora, deste limiar para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Nós estamos no limiar do novo ano, 5.782. E nós temos, especificamente falando para o nosso país, nós temos um momento muito delicado, porque o nosso Rosh Hashanah, ele vai cair exatamente no dia 6 de setembro para o dia 7 de setembro. Onde temos aí, diante do nosso país, nós temos aí o chamado 7 de setembro, que é o dia cívico do país, é o dia da independência, onde está aí programado as manifestações
pelo Dia da Independência. Essas manifestações estão englobando o lado positivo da questão, estão englobando várias faixas da camada da sociedade, né? Trazendo exatamente o slogan, né? Deus acima de tudo, família e pátria, né? Então é uma visão para o nosso país, no caso específico, né? Em que Deus está acima de tudo e de todos. Isso é muito bom, porque isso daí abre, de fato, a todas as possibilidades para que nós possamos cada vez mais levarmos avante o verdadeiro monoteísmo, fortificar, de fato, a consciência divina, quem é Deus, podemos anunciar livremente, abertamente, né, quem é o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então essa liberdade, né, que é chamado aí de forma secular, a liberdade religiosa, ela continue sendo de fato liberdade religiosa, onde as pessoas possam expressar a sua fé. E isso nos traz a liberdade de podermos levar cada vez mais à frente, avante, né, o verdadeiro monoteísmo. Mas o sistema quer que as pessoas percam a consciência de Deus. Então, independe do segmento religioso da pessoa, mas uma coisa é real, e todas essas pessoas, elas têm pelo menos uma mentalidade nesse sentido. Existe um Deus que está acima de tudo e de todos. E essa é a porta aberta para que nós possamos levar em frente, avante, cada vez mais o monoteísmo. Mas o sistema não quer isso. O sistema quer que as pessoas percam a consciência de Deus. Porque quando a pessoa perde a consciência de Deus, ela perde a sua identidade. Perdendo a sua identidade, então ele também vai perder a consciência de família. Então a família, ela não vai ser valorizada, ela não vai ser honrada. Então as pessoas estarão vivendo aí de qualquer jeito com relação à família. E uma sociedade sem a estrutura família é uma sociedade que também está enfadada ao fracasso. E o sistema, né, essas forças malignas, negativas, elas estão somando os perversos para que esta realidade não possa acontecer. Ou seja, que as pessoas não percam a consciência divina e nem a consciência de família. E esta é uma luta real que nós precisamos travar. E o nosso Rosh Hashanah 5782 estará exatamente caindo nesta data, dia 6 para o dia 7 de setembro, e nós teremos o segundo dia de Rosh Hashanah, que vai cair no dia 7 de setembro para o dia 8 de setembro. Então, nós estaremos de fato nessa grande tempestade. E não adianta você falar que não se envolve com isso, não quer saber disso, que você é isentão ou que é um avestruz, enfia a cabeça no fundo da terra e não quer nem saber o que está acontecendo na superfície, né? Não adianta. Por quê? Porque seja qual for o resultado, o efeito será para todos. Se o nosso país se tornar vermelho, se o nosso país se tornar uma república, entre aspas, socialista, comunista, quando te baterem na porta, não adianta nada você dizer, ó, eu fui isento, viu? Eu fiquei em cima do muro, não fiquei nem para lá e nem para cá. Ó, eu fui isentão, eu não tenho nada a ver com isso daí. Vão te levar do mesmo jeito. Vão tirar as suas liberdades do mesmo jeito. Então, exatamente nesse momento crucial para o nosso país, não é à toa que o nosso Rosh Hashanah está caindo exatamente nessa data. No dia 6, ao pôr do sol, segunda-feira, nós entramos no Ano Novo 5782. E nós entramos de que forma?
reunidos em preces, buscando a soberania do Todo-Poderoso, não somente para as nossas vidas, não somente para o ano 5.782, mas também para o nosso país e para as nações, porque nós, Benei Noach, temos responsabilidades e compromisso para com os nossos irmãos não judeus entre as nações, para trazer esta luz para a nossa pátria e para as nações. Então, por isso, haverá uma luz essencial, tal que fará com que essa luz essencial, ela fará com que a própria escuridão se transformará em luz. Essa luz essencial que se revelará, ela fará com que o sofrimento, a opressão, perseguições e tudo aquilo que é mal venham se converter naquilo que é bom, naquilo que é do bem. Então, o nosso foco, o nosso objetivo é, de fato, fazer com que essa luz essencial se manifeste, a começar pelas nossas vidas, que venha se tornar uma realidade na revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e no final da redenção, nós possamos ver a fonte da luz essencial se revelando definitivamente para o povo israelita e para todas as nações, onde o mundo todo será plenamente transformado na moradia de Deus. Então, especificamente para nós brasileiros, não é à toa que o nosso Rosh Hashanah 5.782, em que muitas e maravilhosas coisas acontecerão neste ano do âmbito espiritual, não é à toa que está caindo exatamente nesta época do 7 de setembro do nosso país. Que nós possamos levar esta luz, que nós possamos, a partir do momento em que elevarmos no pôr do sol do dia 6, segunda-feira, entrando no ano novo, 5.782, que as nossas preces estejam focadas exatamente dentro de toda essa visão para o nosso país e para as nações. Para que neste ano 5.782, que seja um ano realmente para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final. É a nossa esperança, é a nossa busca, é o nosso desejo e é o nosso viver diário neste foco. Então, por isso, amados, a essência para esse 7 de setembro, ele começa exatamente na noite do dia 6 de setembro, com as nossas preces, buscando a presença do Todo-Poderoso, não somente para as nossas vidas, não somente para o nosso povo Benei Noach, não somente para o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, o povo israelita, mas para as nações, para o nosso país, para que realmente os perversos não prevaleçam, mas vão um a um, realmente pagando a sua dívida diante do tribunal celestial. Por enquanto, uma boa parte do tribunal terrestre está, infelizmente, corrompido, mas o tribunal celeste permanece perfeito. E que os perversos comecem desde já a cair por terra e que o povo possa ver um grande sinal da parte de Deus para esse tempo agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Shalom, shalom. Vamos em frente. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana e, portanto, nós estamos no nosso terceiro dia do Shabat. E nesse aspecto nós estamos então na nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da nossa paraxá semanal Nitzavim, quando entrares, no sentido aqui, né, Nitzavim está falando sobre nós, para nós, né, estarmos postados, parados,
a partir do momento que nós tivemos aí o Kitavô, quando entrares na terra prometida, e a partir do momento que entra na terra prometida, vem Nitzavim, estar postados, parados na presença divina para o cerimonial, né, do início da nova aliança, e esse Nitzavim, postados, parados, a sua mensagem essencial é de que estareis determinado, irredutível, no sentido de que não me moverei da presença divina. Então, aquilo que Deus disse, eu confio, eu acredito, e é por essa palavra que eu vivo e viverei. Então, Nitzavim, postados, parados, é nesse sentido. Nós somos irredutíveis na nossa emuná, na nossa confiança em Deus. Ok? Baruch Hashem. Vamos ver se a gente identifica quem está por aí. Maria Luísa Freitas, lá de Palmas, Tocantins. Quem mais? Luciana Rodrigues. Marília, que é a nossa região, né, de Bauru também. A Edina Silva, aqui de Bauru, Baruch Hashem, Edina. O Ludgero Parolim Rizalite, né, de Três Pontas, Minas. A Maria Barros, de Brasília. Quem mais que está por aí, gente? Ok? Então, o Luiz Ribeiro, também de Itaquera, Grande São Paulo. José Hélio Tavares, né, da cidade de Cachoeira Paulista, né, ali perto da cidade de Silveiras, né, que a gente sempre falava do José Hélio Tavares lá da cidade de Silveiras, mas é Cachoeira Paulista. Baruch Hashem, José Hélio Tavares, né, a Nadir, lá de Pará, né, Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Mais alguém aí? Dá um shalom aí pra gente. A Marli Stael Silva Monteiro, né, de Vitória, Espírito Santo. Baruch Hashem. Também queremos mandar aí um shalom para o Robson Lima, aqui de Lençóis Paulista, a nossa região de Bauru, né? A ele e toda a família. Um shalom, Robson. O Jalves de Souza, lá de Palmas, Tocantins. Aí, Maria Luísa. Jalves de Souza, Palmas, Tocantins. Um shalom para ele aí, toda a família também. Baruch Hashem. Vamos para a nossa terceira leitura. A nossa terceira leitura está no capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio, do versículo 15 até o versículo 28, com os comentários de Irash, que assim nos diz. Então, Moshe continua falando sobre a segunda aliança, né? A nova aliança para aquela geração que está, né? A nova geração que estará entrando, né, na terra prometida. Por isso, uma nova geração e aliança se fazendo necessária dentro desse sentido aí, né? Então, por isso tá aí, né? O Marcos Santos, né? O Marcos Santos, que está aí, é de São José do Rio Preto, né? Shalom, shalom, Marcos Santos, né? Baruch Hashem. A Osair Leal, o Adão Faustino de Costa, o Vinícius, né, de Costa, também lá de Ribeirão Preto, né? Região de Ribeirão Preto, nosso shalom para vocês aí. Então, Moshe, ele está aí dando as orientações finais para essa geração que estará entrando na Terra Prometida. Então, ele diz assim, capítulo 29 de Deuteronômio, do verso 15 ao 28. Tenho de estabelecer esta aliança adicional entre vós e Deus, porque sabeis como sofremos quando habitamos no Egito e como passamos através dos territórios das nações que encontrastes em vosso caminho durante os 40 anos seguintes. Viste seus ídolos abomináveis e repugnantes, de pau e pedra, pois não tinham medo de exibi-los publicamente,
e também tinhais conhecimento de seus ídolos de prata e ouro, que guardavam escondidos com eles, porque temiam que os roubassem. Dado que esses ídolos e seus cultos foram vistos por vós, e deles ouvistes falar, talvez haja entre vós, ou surjam nas gerações futuras de judeus, homem, mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje, ou se desviará no futuro, de sua ligação pactual com Deus, o nosso Deus, que vos induzam a ir adorar as deidades daquelas nações. Talvez haja entre vós, em linguagem figurada, raiz que produza cicuta venenosa e absinto amargo, isto é, um indivíduo ou grupo que espalhe idolatria entre vós. Ao ouvir as palavras deste juramento, tal indivíduo ou grupo, isso se aplica a todo o resto de explanações, poderá abençoar-se em seu coração, pensando iludido, que é imune às maldições que ouviu, dizendo: vou continuar a ter paz de espírito, mesmo que siga os desejos de meu coração. Consequentemente, Deus adicionará a punição pelos pecados não intencionais anteriores desse indivíduo ou grupo, cometidos inadvertidamente, como em estado de bebedeira, e desconsiderados por ele até então, a punição por seus pecados intencionais, cometidos deliberadamente, como se houvesse sede de fazê-lo. Deus não desejará perdoar-lhes, pois então a ira de Deus e o seu zelo fumegarão contra aquele homem, e toda maldição escrita neste rolo descerá sobre ele, e Deus apagará seu nome de debaixo do céu, isto é, do mundo inteiro. Deus o separará de entre todas as tribos de Israel para o mal, lidando com ele em conformidade com todas as maldições da aliança escrita neste rolo da Torá. Uma geração posterior, constituída por vossos descendentes, que surgirão depois de vós, juntamente com o estrangeiro que vier de uma terra longínqua, dirá, ao ver as pragas daquela terra e as doenças que Deus lhe terá infligido: tudo é enxofre e sal. Toda a terra desta nação foi queimada, não pode ser semeada, nem produzir nada, nem sequer grama brotará dele. O ocorrido assemelha-se à maneira como Deus destruiu Sodoma, Gomorra, Admá e Tsevoim, as 4 cidades das campinas de Sodoma e Gomorra, em sua ira e em sua fúria. Todas as outras nações dirão: por que Deus fez isso a essa terra? O que causou essa ira grande, furiosa? Respondendo à sua própria pergunta, dirão: porque abandonaram a aliança de Deus, Deus de seus antepassados, que ele fez com eles quando os tirou do Egito, pois foram e serviram a outras deidades, prostrando-se diante delas, deidades que nunca tinham conhecido, como reais ou efetivas, e que Deus não designara para eles, mas para o resto da humanidade, a fim de testá-la, verificando se sucumbiria à tentação de adorar essas falsas deidades. Portanto, a ira de Deus se acendeu contra aquela terra, trazendo sobre ela toda a maldição escrita neste livro. Deus os expeliu de sua terra com ira, fúria e grande indignação, e os lançou para outra terra, deixando-os exatamente como estão hoje. É necessário que entreis nesta aliança nova, adicional, também por uma segunda razão, para que vos torneis todos oficialmente responsáveis uns pelos outros. Como eu disse, sereis responsabilizados coletivamente se qualquer indivíduo, família ou tribo
se desviar de Deus e influenciar o resto da comunidade para que façam o mesmo. Isso não significa, porém, que sereis considerados responsáveis pelos pensamentos dos outros, pois eles vos são ocultos. Só sereis responsabilizados coletivamente por palavras e atos daqueles que estão em vosso meio. As coisas ocultas, tais como o pensamento dos outros, são para Deus, o nosso Deus. Ele lidará com elas. Somente as coisas reveladas, suas palavras e atos, são para nós e nossos filhos. Temos de lidar com elas eternamente, para que, como nação, não deixemos de cumprir todas as palavras desta Torá. Essa responsabilidade coletiva pela moralidade da nação só entrará em vigor quando realizardes a cerimônia de bênçãos e maldições no Monte Gerizim e no Monte Elval, na qual declarareis vossa obrigação mútua de cumprir as diretrizes da Torá. Esperei até hoje, o último dia de minha vida e, portanto, o mais próximo possível de vossa entrada na terra, para afirmar esta aliança entre vós e Deus, porque ela é crucial para vos estabelecerdes com sucesso em vossa terra. Em seguida, Moisés executou o ritual, efetivando a aliança e tomou o juramento como dissera. E aqui nós encerramos então a nossa terceira aliá, ok? Então nós temos aí, né, as orientações finais de Moshe, o estabelecimento da segunda aliança e falando que realmente é importante, é necessário que eles participem realmente desta nova aliança. Não somente aquela geração que está presente, mas todas as gerações futuras estarão fazendo parte do mesmo pacto, de forma diferente da geração do deserto do Monte Sinai. Então, no Monte Sinai não foi perpetuada por todas as vossas gerações, mas aqui, né, nessa nova aliança, nesse cerimonial, né, no Monte Gerizim e no Monte Eival, né, as bênçãos e maldições. Então ali, esta nova aliança, o povo, essa nova geração, ela está fazendo esse pacto com Deus num laço de amor, e não somente para aquela geração, mas por todas as futuras gerações. Dentro desse aspecto, os nossos sábios falam que toda a alma judia, toda a alma israelita, de todas as futuras gerações, estiveram presentes naquele momento do pacto ali, como diante da própria outorga da Torá, né? Então, é interessante observar isso daí. E nesse aspecto aí, né, fala sobre a questão da idolatria, e de forma resumidamente, né, ídolos abomináveis e repugnantes de pau e pedra, né? Justamente porque traz pau e pedra, porque pau e pedra aqui, elas estão realmente, né, nessa profecia para o futuro, o pau e a pedra, eles estariam representando duas grandes religiões que surgiriam no futuro e que estão presentes hoje entre as nações, né? O segmento religioso da madeira, do pau, da cruz, e o segmento da pedra, né? A pedra como sendo o objeto principal da adoração e de toda a reverência dentro do segmento, né? Para o Islã. Então, nesse sentido aí, está dizendo sobre essas questões, né? A idolatria de pau e pedra, pois não tinham medo de exibi-los publicamente, né? E é uma coisa real desde então. Então, nesse sentido, né, o Moshe, ele fala sobre a questão de ir e induzir outros à idolatria.
Então fala, né, no verso 17, talvez haja entre vós, né, numa linguagem figurada, raiz que produza cicuta venenosa e absinto amargo. Isto é, um indivíduo ou grupo que espalha a idolatria entre vós no vosso meio. A cicuta venenosa aqui, ela é uma planta aspiácea de muito poder de veneno, um poder mortífero muito grande. E essa planta, né, essa cicuta venenosa, ela inclusive é usada em vários pesticidas que se usa no mundo inteiro, né, para as plantações. Então é um pesticida poderoso, forte. Então a planta em si, ela tem um poder mortífero por causa do seu veneno muito grande. Inclusive também essa planta, ela é, né, com a modernidade, né, aconteceu o quê? Essa planta ser usada dentro do campo do terrorismo, onde se usa de forma bioterrorismo, né? Então a famosa, vamos dizer, a tipo de guerra bacteriológica, mas no campo aqui é uma guerra de pesticida, né? Vamos assim dizer. Então, no campo do terrorismo é aquela questão, esse tipo de veneno, pelo seu alto poder destrutivo, mortífero, então é onde é usado, por exemplo, aí o pó desse veneno, quando correspondências é enviada para alguém, assim que a pessoa abre a correspondência, ela tem um contato com o veneno e a grande possibilidade de morrer é realidade, né? Então é uma planta muito venenosa, é usado no campo de terrorismo, bioterrorismo, né? É usado também dentro do campo de pesticidas. Então por aí você veja bem, né? Pesticida nas plantações é algo realmente terrível, né? Então, por isso, quando se compra os produtos ligados a essa questão aí, seja qual for o tipo de pesticida, né? Tomar todas as cautelas, todos os cuidados, a sua lavagem, o seu armazenamento, né? Para que, né, o organismo humano aí não venha absorver, né, em pequenas partículas veneno, e depois lá na frente lá surgem vários problemas de saúde, né? Então, é um caso real, Na década de 70 para 80, nos Estados Unidos, houve uma praga terrível no chamado Cinturão Verde americano, onde as pragas vinham invadindo, né, as plantações de hortaliças e fazendo uma desgraça que não tinha tamanho. E as pesticidas que eles tinham na época, né, eles usaram e a praga ela parou, ela não foi extinta, ela parou de progredir no seu caminho de destruição. Mas depois de alguns meses, a praga ela continuou o seu caminho destrutivo. Ou seja, a praga absorveu o veneno, se adequou ao pesticida e o pesticida não fazia mais efeito nenhum. A praga continuou se alastrando e continuou invadindo o cinturão verde. E aí então, na época, né, os cientistas lá da época, dentro do campo aí do agronegócio, começaram a produzir venenos poderosíssimos, mas não havia tempo para fazer os devidos testes, né? E na época, né, na década de 70 para 80, aí houve muita conversa na época, porque não houve tempo hábil para fazer os testes, qual o efeito no ser humano. E aí começaram a usar os pesticidas de forma, né, não muito convencional para parar a praga, né? E parou por um bom tempo aí. Depois nós não seguimos essa sequência de observação aí, né? Mas a questão é o veneno em si, que nós estamos falando aqui, a cicuta venenosa, né? O seu poder. E o absinto amargo vai dentro do mesmo campo, mas só que o absinto amargo aqui
é realmente uma planta amarguíssima, né? Tanto é que existe uma bebida aí chamada absinto, né? E que tem ligação com essa planta aí. Ela é de cor esverdeada, né? A própria bebida em si. E o seu teor alcoólico é violento, né? Tem gente que entra num coma alcoólico com essa bebida e vai para a cidade dos pés juntos e não volta mais, né? Então são essas coisas. Então, dentro dessa visão física, material, aqui, né, a Torá escrita, mais os comentários de Irash, traz realmente como que é destrutivo a idolatria. Então, é essa visão que nós precisamos ter aqui. O quanto que ela é destrutiva, o quanto que ela é venenosa, e nesse sentido tira as pessoas realmente da presença divina. Então, né, é o cuidado que Moshe está dando aqui, dando exemplos de uma forma terrível, né, mas é a verdade crua e cruel, né, mas é a realidade. E aí vem, né, o exemplo de tudo isso daí, falando sobre a destruição das 4 cidades das campinas de Sodoma e Gomorra, né, a consequência desta realidade. Por quê? Porque abandonaram a aliança de Deus, né? Então, na sequência, nós temos aí que realmente, abandonando os mandamentos, Deus traria realmente a sua ira, fúria e grande indignação, e realmente seriam expelidos da boa terra, e a terra seria como esses venenos que nós acabamos de falar, seriam derramados sobre a terra, que nem erva daninha cresceria na própria terra, né? E isso aconteceu de uma certa forma com a destruição do primeiro templo, na época babilônica, e depois do ano 69 da nossa era comum, aconteceu de forma praticamente literal, onde realmente o Império Romano, né, com a sua crueldade, passou, né, como com as esteiras, né, removendo toda a terra, transformando num deserto só, né, e nada se produziu ali. A partir de 14 de maio de 1948, a terra voltou a produzir, brotar em abundância, sinal do limiar dos últimos dias, ok? Então, dessa forma aí, Moshe vem e fala, né, que é necessário, de fato, viver esta aliança, para que essa aliança entre vós e Deus seja concretizado. Era o que Moshe estava trazendo àquela geração que estava para entrar na terra prometida. De forma análoga ou paralelamente, nós precisamos visualizar essa realidade no limiar que nós estamos. Ou seja, o limiar da nossa história, em que a qualquer momento e a qualquer momento, agora, amém, vem amém, Mashiach está para se revelar, para a redenção final. É o limiar. Nós estamos na fronteira. Nós estamos aqui. É uma questão de, a qualquer momento mesmo, acontecer a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, e então a redenção final, realidade, para entrarmos na casa de Deus. Então, por isso, nessa perspectiva, que nós possamos estar, dirigir os nossos olhos, meditar sobre que Elul, o mês de Elul, traz para nós arrependimento, perdão, né? A alegria da conexão com Deus, para um juízo moderado, brando, suave, para o perdão e para que sejamos inscritos para um ano bom e doce. Que nós não percamos a visão, que venhamos manter o foco, que as nossas preces, tanto para com o Filho primogênito de Deus, os Benei Israel, os filhos de Israel, assim como para os Benenous que já estão na jornada monoteísta, tanto no Brasil como fora do Brasil, bem como também para as nações, ou seja, o nosso povo não judeu, que dependem muito de cada um de nós, desta união, desta unidade,
no nosso foco, na nossa imuná, na nossa confiança em Deus, para podermos chegar na redenção final e no Olam Rabá. Por isso, amados, vamos manter o foco, vamos nos unir cada vez mais, vamos rogar ao soberano para que nesse novo ano, realmente, os perversos não venham prevalecer, determinando nos 4 ventos do nosso país, do ocidente ao oriente, de norte a sul, determinando, fique em casa, feche-se, trazendo cepas A, B, C, D e por aí afora vai, trazendo realmente, na tentativa, trazendo péssimas notícias, muitas em grandes proporções falsas, para trazer a opressão, o medo, o pavor ao povo. Que as nossas preces sejam para esse novo ano, que Deus realmente coloque um ponto final nesses perversos e que essas retóricas que estão fazendo aí para tentar impedir com que a luz essencial brilhe nos 4 cantos do nosso mundo, para tentar impedir com que a luz através da Torá, a luz da presença divina através dos Benei Israel, dos Benei Noach, possa resplandecer nos 4 ventos do nosso país. Nessas 4 posições do nosso país, nós precisamos fazer brilhar esta luz essencial. Que as nossas preces sejam para que Hashem possa ouvir o nosso clamor e fazer cair por terra os perversos, para que haja liberdade entre as nações, para divulgarmos a unidade e a unicidade de Hashem. Vamos nessa jornada, vamos nessas preces, confiados de que Ele não somente está e estará ouvindo as nossas preces, mas debaixo da sua destra, Ele estará trazendo respostas às nossas preces. Firme e fortes, e vamos em frente nessa nossa jornada monoteísta. Shalom, shalom, até amanhã.